Muito bem, boa noite, prezados irmãos e irmãs em Jesus. Aqui novamente, Laudemar de Amorim, para dar início a uma transmissão do Evangelho no Lar, através do nosso grupo Preces e Mensagens Espíritas, aqui do Facebook, aonde eu posto algumas notícias, algumas referências acerca da doutrina espírita. Este trabalho de divulgação, esse trabalho de apresentação do Evangelho no Lar aos domingos, na verdade é uma tarefa, é um compromisso para incentivar os nossos irmãos em Jesus para que busquem fazer a leitura do Evangelho e observar essa mensagem após o capítulo 28, que faz as recomendações para a prática do Evangelho no lar. Eu ontem na transmissão do Reiki à Distância, eu acabei fazendo uma menção sobre o nosso irmão Kairbar Schutel, que é o autor do nosso livrinho de preces, livrinho de preces espíritas, e eu acabei, não me ocorreu na hora os detalhes da história do Kairbar, mas ele tem uma história muito bonita. Eu postei aqui no grupo Preces e Mensagens Espíritas um link onde tem o resumo da vida dele. Ele foi o criador do jornal Clarim, que existe até hoje, e a revista Internacional Espírita, que também existe até hoje, e ela circula nas casas espíritas. E também tem os assinantes, que assinam a revista e recebem, não lembro agora, não estou sabendo se é mensal, se é trimestral, mas é uma publicação muito importante, para quem tem interesse em conhecer a doutrina espírita. Ele nasceu em 1868 e faleceu em 1938, morreu aos 70 anos de idade. Ele foi uma pessoa muito dedicada à doutrina espírita, inclusive esteve várias vezes em Jaboticabal, justamente na época em que os espíritas eram perseguidos, por outras religiões, ou por religiões, e de formas que ele foi um baluarte mesmo da doutrina espírita. Ele foi prefeito de Matão, uma pessoa, um expoente da política e da doutrina espírita. Eu convido a vocês a acessarem no grupo aqui do Preces e Mensagens Espíritas. Tem um link ali que conta, que tem um resumo da vida de Kairbar. Então é um personagem que nós não devemos negligenciar, para quem milita na doutrina espírita. Então, feito esse reparo, esse débito que eu fiquei ontem, a gente, na verdade, quando faz essas transmissões, a gente deveria se programar um pouco melhor, mas eu costumo fazer tudo de improviso, Então às vezes eu tropeço aqui com relação às notícias, mas vamos então já para as 23 horas, falta um minuto. Então neste momento nós vamos fazer as nossas invocações, a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores espirituais que gozam da luz divina, que nos assistem e nos amparam pela misericórdia de Deus, para nós realizarmos essa humilde transmissão do Evangelho no lar. E para tanto vamos fazer a prece aos anjos de guarda e aos espíritos protetores. Espíritos bem-amados, anjos da guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia,
permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Reprimi a nossa inclinação para o mal. Que a vossa suave influência penetre em nossas almas. Fazei que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos sofrimentos e participando das nossas alegrias. Não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportarmos com fé e amor as provas que aprouver a Deus enviar-nos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos, ceareiros do bem e da paz, amigos socorristas, que nos assistem e nos amparam pela misericórdia de Deus. E assim, prezados irmãos, vamos dando por iniciada a nossa transmissão, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ampare, que nos proteja a todos que estão nos assistindo e aos que vierem nos assistir e participar conosco aqui, que todos tenham, que possam receber todas as bênçãos de que necessitam. Né? Muitas vezes nós somos questionados, né? Mas precisa fazer o Evangelho no lar, a leitura? Eu já faço minhas preces de manhã, à noite, mas ocorre que as preces repetidas, mesmo que nós venhamos nos elevar, né, elas têm a sua função. É positivo, é importante, mas nós precisamos sacudir um pouco a nossa mente, o nosso inconsciente. Nós precisamos alimentar o nosso inconsciente com informações, mesmo que sejam repetidas, porque algumas pessoas já me falaram: eu já estudei o Evangelho de cabo a rabo, de todas as... Tá, muito bom, isso é importante. O Livro dos Espíritos, eu também já estudei, já fiz um curso, conheço o Livro dos Espíritos. Muito bem, é importante, mas nós devemos nos lembrar que Kardec nos propõe essas duas obras como livros de cabeceira. Por quê? Porque as nossas necessidades, elas vão se renovando dia a dia, né? Então nós precisamos estar sempre alimentando a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, né, com essas notícias, com essas informações, né, propostas por Jesus e constantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu postei uma ilustração hoje sobre o Evangelho no lar, né? É bem interessante. Eu acredito que as pessoas que estiverem conosco têm a oportunidade de acessar aí o grupo, né? Preces e Mensagens Espíritas, e eu postei também no story do meu Face, né? Com este pôster de um ilustrado, né? Sobre os procedimentos para que a gente faça o Evangelho no lar. Então, a consequência de nós praticarmos o Evangelho no lar é a assistência espiritual que nós recebemos, né? Os mentores espirituais, a espiritualidade amiga, ela se acerca das casas que estiverem programados, que estiverem organizados, né, para praticar a leitura do Evangelho, as preces, né, os comentários que podemos fazer a respeito de cada leitura, né, e isso nos eleva no pensamento, né, e isso agrada a Deus e a espiritualidade que se acercam de nós para nos darem as inspirações, né, as intuições, a fim de que nós possamos ter as boas resoluções no nosso dia a dia, né? Então, essa disciplina, né, que Kardec nos propõe, ela só tem
a nos beneficiar, né? E muitas vezes nós que temos família, temos filhos, temos netos, né? Temos muitos amigos, né? Temos uma convivência social, né? Todos os dias temos contato com pessoas, né? Então, é muito importante nós estarmos com o nosso corpo astral, né? A nossa aura, né? A nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, sempre irrigados, né? Com as boas palavras, com os bons pensamentos, né? A fim de ampararmos os nossos irmãos, né? Porque muitas vezes as pessoas se preocupam em fazer algum tipo de caridade, principalmente a caridade material, né, achando que está tudo bem. Fazer uma caridade material é ótimo, sem dúvida é importante, mas às vezes, e muitas vezes, nesses momentos que nós todos estamos sofrendo grandes desafios, passando por provas, né, graves em relação à saúde, em relação ao distanciamento social, em relação ao emprego, né, nós precisamos fortalecer, né, a nossa consciência, a nossa mente, o nosso coração com a caridade moral, né? Deveremos sempre estar prontos para levar uma palavra amiga, para levar um incentivo e principalmente levar uma energia positiva, uma vibração positiva para os nossos irmãos que estão inquietos, né? Que estão em situações que podemos dizer lamentável, né? Muitos estão passando dificuldade material, né? Para isso existem as casas espíritas, o serviço social das prefeituras, que de alguma maneira estão fazendo um trabalho, né? Mas sempre há alguém que fica de fora, né? Nós precisamos ficar atentos para que possamos nos unir, né? E também dar a nossa contribuição, buscar promover um auxílio material. Mas junto com o auxílio material, nunca podemos deixar de levar o auxílio moral, né? Que é o nosso apoio com a palavra e com as boas vibrações para as pessoas se sentirem bem. As pessoas que estão passando por sofrimento, elas estão com uma carga vibracional negativa muito grande, né? Por conta do medo, que muitas vezes compromete a saúde das pessoas, né? O medo é a força negativa mais potente, né? Que é inclusive utilizada nas guerras, nos confrontos entre países, entre povos, né? O medo, muitas vezes, provocar o medo no inimigo é uma forma de derrotá-lo, né? Então nós precisamos estar preparados, né? Psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? Para que a gente tenha sempre uma boa vibração, né? Até para nos proteger, porque a nossa aura, o nosso corpo astral é um escudo protetor contra vibrações negativas, contra energias negativas. E manter o nosso astral pleno, é preciso alimentar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma com boas palavras. E não há na história humana palavras tão assertivas do que o Evangelho de Jesus. Nós, espíritas, consideramos que o Evangelho segundo o Espiritismo é um manual de vida, porque qualquer que seja a nossa dúvida em relação a uma atitude, a uma postura perante nossos irmãos, perante a sociedade, perante nossas famílias, nossos filhos, né? Se nós nos pautarmos com os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estaremos na melhor companhia, que é os ensinamentos que temos aqui
no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu já fiz um comentário em outra transmissão, né? Mas nós fizemos uma análise do conteúdo do Evangelho e nós identificamos 12 capítulos e 29 tópicos que falam do amor. Por isso, prezados irmãos e irmãs, vejam quantas nuances, né, que nós precisamos observar para praticar o amor na sua plenitude, né? Temos lá, aqui no livro, no Evangelho, em relação à fé, nós temos 6 capítulos e 18 tópicos, né? E em relação ao perdão, 6 capítulos e 16 tópicos, e caridade, 7 capítulos e 15 tópicos. Então, eu, inclusive, costumo utilizar essa informação, esse conteúdo do Evangelho, com 6 capítulos e 16 6 capítulos e 16 tópicos, porque esses capítulos do perdão, eles são um remédio para aqueles que estão passando por problemas de depressão, por problemas de ansiedade, né? Por situações. Muitas vezes nós nos descuidamos no relacionamento com as pessoas e às vezes nós proferimos palavras que não agradam as pessoas e elas, de sua vez, promovem às vezes ofensas, né? Às vezes perseguições, às vezes vibrações negativas, né? Desejando coisas negativas para a gente. Então, além de nós, se nós nos pautarmos com os ensinamentos de Jesus e procurarmos praticar o perdão, né, com todo cuidado, ampliar os nossos conceitos sobre o perdão, né? Então aqui o Evangelho é muito pródigo nesses esclarecimentos, né, do que significa verdadeiramente o perdão. Então, o Evangelho é realmente um manual de vida, né, que não precisamos outro para nós vivermos melhor, né? Porque todos nós, em algum momento, nós tivemos tendências, né? Estamos sujeitos a tendências inferiores, a tendências negativas, né? Nós somos seres humanos e normalmente nós somos muito levados a criticar as pessoas, né? Às vezes as palavras que não concordamos, né? Antigamente eu acredito que eu era bastante crítico, né? E hoje a gente já tem uma postura diferente. Eu, quando era jovem, eu estava dirigindo o carro em São Paulo, na capital, né? Quando o motorista me cortava ou buzinava, eu xingava. Hoje eu peço a Deus para abençoar a pessoa, né? A gente acaba se perdendo essa tendência inferior que a gente vem lá da infância, né? Da juventude, né? Então a gente vai vivendo, vai aprendendo, né? E o Evangelho é realmente um instrumento, né? Uma ferramenta para a nossa transformação moral. Prezados amigos, me perdoem, né? O excesso, né? Às vezes de palavras, né? Mas como eu faço essa transmissão a sós, né? Então eu vou procurando falar as coisas que possam ser úteis para todos nós, especialmente para mim também. Mas vamos então, prezados irmãos, fazer uma leitura do Evangelho e depois vamos fazer a oração dominical, né, que também consta aqui do livrinho do Cairbar Schuttel. Essa prece, oração dominical, ela tem também no Evangelho, né? Mas nós vamos
nós vamos utilizar o livrinho do Kaibart Schuder. Ela é um pouco mais sintética e um pouco mais, demanda um tempo um pouco menor. Eu abri aqui no capítulo 17, prezados irmãos e irmãs, e na página da direita, Instruções dos Espíritos, o dever, Lázaro, Paris, 1863. O dever é a obrigação moral do homem, primeiro para consigo mesmo, em seguida para com os outros. O dever é uma lei da vida, pois é encontrado tanto nos atos mais simples como nos atos mais elevados. Quero examinar aqui apenas o dever moral, e não o dever que as profissões impõem. O dever é um sentimento muito difícil de ser cumprido, pois está em oposição com os interesses materiais e os interesses do coração. Quando cumprimos com o dever, não fazemos mais do que a nossa obrigação, e não nos elogiamos por isso. Quando não cumprimos, também não permitimos que nossa consciência nos repreenda. Então, neste capítulo, neste pequeno trecho, esses 2 primeiros parágrafos, nós encontramos aqui a menção do que é nossa obrigação. O dever é a obrigação moral, é a nossa obrigação cumprir com os nossos deveres e obrigação com os nossos irmãos, com o nosso trabalho, com a nossa família em primeiro lugar, com os nossos filhos, não negligenciar a educação dos filhos. Podemos refletir nesse ponto, Hoje, com os celulares, muitas casas ainda assistem televisão, nós recebemos uma saraivada de informações que acabam manipulando e direcionando, levando informações que nem sempre correspondem à verdade ou que nem sempre são convenientes. Por isso que chegamos a um ponto, a um momento em que a nossa atenção para com nossos filhos, nossos netos, precisa ser redobrada, para que possamos levá-los a caminhar pelos caminhos do bem, do amor, da paz, da serenidade. E nesse sentido, o Evangelho no lar, ele presta uma contribuição importantíssima. Eu me recordo quando meus filhos eram menores, em Jaboticabal, que frequentavam a escola, a semana, o domingo, que a gente não fazia o Evangelho com os meus filhos, com a família, por viagem, por alguma circunstância, na semana seguinte sempre haviam brigas na escola. Os alunos se estranhavam, brigavam, e nós chegamos inclusive a levar essa informação para os pais dos alunos, dos coleguinhas dos meus filhos, porque era muito marcante este fato, Quando não fazíamos as preces para as crianças da escola, haviam problemas. Então, foi uma prova para mim já a questão de 40 anos atrás, 35, 40 anos, meus filhos estão com 40, um com 49, outro 44 e outro 31. Então, é muito importante nós levarmos nossos filhos para a mesa de leitura do Evangelho em casa. Naturalmente que, mesmo nas casas dos mais idosos, também é importante, em qualquer circunstância, a vida cristã, mesmo que não seja espírita, a leitura da Bíblia no Novo Testamento, fazendo a leitura, fazendo os comentários, colocar um copo com água. Aqui o livro do Evangelho nos propõe uma jarra com água, Eu já prefiro colocar um copo para cada pessoa,
porque a espiritualidade se incumbe de levar a medicação, os eflúvios necessários, as energias necessárias, as medicações necessárias para cada um, né? Então é muito importante que nós adotemos esta prática. Então, prezados irmãos, eu não sou muito experto nos comentários, né? Eu fiz uma breve menção aqui em relação ao dever moral, ao dever material, né? Para que a gente possa fortalecer as nossas concepções, né? Os nossos valores, né? Nosso entendimento para podermos levar uma vida de paz e harmonia com nós mesmos e com os nossos irmãos. Então, prezados irmãos, já se passaram 21 minutos, vamos fazer a leitura da oração dominical, que é uma prece do Pai Nosso, né? É como se diz, uma prece do Pai Nosso expandida, né? Que o Caribar fez uns comentários aqui sobre cada frase do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, né? Então, ele nos escreve o seguinte, me permitam tomar um pouquinho de água. Para a gente prosseguir aqui, né? Quero agradecer a presença da Toninha Padulo, do Leandro, nosso irmão de Jaboticabal, né? A quem admiramos o seu trabalho de evangelização nos estudos de quarta-feira. Fico muito feliz pela sua presença e agradeço o seu apoio. Esses trabalhos de estudos online, agora que estão se realizando em diversos centros, né? É muito digno de respeito e muito útil, né? Porque enquanto não podemos nos aglomerar nas casas espíritas, né? Vamos nos aglomerando através da internet aqui, né, meus irmãos? Então, muito grato pela presença de vocês, pela presença dos irmãos que não mencionam, que não escrevem aqui, mas geralmente temos mais pessoas que nos acompanham nessas transmissões, né? Quero agradecer a todos que estão assistindo, que estão participando ou que vierem a ver essa nossa mensagem, né? Essa nossa transmissão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excedem a todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação. Desde o mais insignificante arbusto e o mais diminuto inseto, até nos astros que se movem no espaço, por toda parte vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que vos não reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que vos não glorifica, e ingrato o que vos não presta ação de graças. Venha a nós o vosso reino, que o reino de paz e de caridade instituído pelo vosso amado Filho, Jesus Cristo, se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo, que a inteligência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades, e que são portadores os vossos santos Espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra, e todos possam reconhecer a vós, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o Mestre soberano, que vós enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis, e submeter-nos sem murmurar aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho, e ao trabalho material e ao trabalho espiritual, para não ficarmos estacionários na estrada da vida e para que possamos auxiliar aos necessitados com as nossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhor da caridade, fizestes uma lei expressa para nós, e fora dessa lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permiti que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que, tentando desviar-nos no caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Assim seja, assim seja. Praz a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem, todavia nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos, ceareiros do bem e da paz, amigos socorristas, da medicina espiritual, que nos assiste e nos ampara pela misericórdia de Deus. Permita-nos, Senhor, que mais uma vez nesta noite, enquanto formos repousar, tivermos o repouso do nosso corpo físico, nossos espíritos possam ser encaminhados às escolas doutrinárias, aos hospitais de recuperação, aos planos que o Pai determinar para prosseguirmos na nossa escalada evolutiva através do nosso sono, do repouso físico, continuaremos sendo assistidos pela espiritualidade amiga. Que Deus nos permita a presença dos nossos mentores, nossos anjos de guarda, para que possam nos encaminhar para os planos mais adequados às nossas necessidades individuais de cada um de nós, prezados irmãos. Eu fico muito agradecido pela presença amiga de todos vocês. Quero vos desejar uma noite tranquila e serena, que tenhamos todos uma semana abençoada, possamos realizar os nossos compromissos, as nossas tarefas, nossas obrigações, no nosso trabalho, com a família, com os filhos, com os parentes, com os nossos netos, né? Muitos de nós já temos netos. Então, que todos nós tenhamos uma semana de paz, de harmonia, de muita saúde, alegria e amor no coração, para irradiarmos as boas energias para todos aqueles irmãos que tiverem contato conosco, de qualquer forma, seja pela internet, seja pelo nosso andar, né, nossas atividades, no supermercado, na farmácia, né, por onde andarmos, possamos levar o melhor das nossas vibrações para todos aqueles que olharem para nós, que nós olharmos para as pessoas, os nossos animais também, que sejam, nossos animaizinhos sejam abençoados e protegidos, que tenhamos o discernimento da os melhores cuidados, né, com a higiene, com a saúde, com os parasitas, né? Eu me coloco à disposição de todos os irmãos, né? Eu tenho aqui um trabalho feito também para os animais, né? Inclusive com o reiki, né? Reiki para os animais, né? Que equivaleria a um passe magnético, né, para os animais, que muitas vezes estão estressados também,
que as famílias estão estressadas, né? Então os animaizinhos também sofrem. Vamos rogar a Deus que abençoe também os nossos dirigentes do nosso país, dos nossos estados e municípios, né? Que todos sejam abençoados para terem as suas atividades de maneira digna e honrada para beneficiar toda a população brasileira. Igualmente, rogamos a Deus que abençoe o nosso globo terrestre e todas as nações do mundo, né? E todos aqueles irmãos que sofrem pelas ruas, pelas calçadas, sem um lar para retornar, nossos irmãos dos hospitais, que possam ser assistidos e amparados também, né, na recuperação da saúde, né? Aos nossos irmãos que partiram esta semana, né, e os que vierem partir durante a semana, né, que nós hoje estamos bem, mas amanhã não sabemos se vai chegar o nosso dia, né? Então, que todos possam receber as bênçãos de Deus, de Jesus, né, para que todos sejam encaminhados na vida material e na vida espiritual de maneira acolhedora, né, e que possamos todos prosseguir na nossa escala evolutiva. Fico muito grato pela presença amiga, que Jesus, nosso guia e nosso mestre maior, esteja com cada um de nós durante toda a semana. Muito obrigado, tenha uma boa noite e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite, prezados irmãos.